Olá, muito boa noite para você. Preço para tirar a CNH em Patos de Minas está 30% mais caro esse ano que em 2021. Reajuste desanima candidatos. Procon de Uberaba notifica Apple e Samsung por venda de celular sem carregador. Você vai ver que servidores usam máquinas pesadas para limpar matagal em rodovia de Patos de Minas e deixam para trás meio-fio destruído e sujeira. Continua a alta positividade de exames para dengue em Patos de Minas. Há vacina no mercado, mas não é para todo mundo. A gente fala sobre a aprovação dos senadores do Piso Nacional de Enfermeiros. Antes de fechar o posto de saúde na zona rural, a Prefeitura terá que ter aval do Conselho Municipal de Saúde em Patos de Minas. Vamos falar também da cachaça mineira, tradição que movimenta o turismo e a economia no estado. 450 estudantes de outras cidades que participam do GENG em Patos de Minas são alojados em escola. Homem pede socorro para não ter que morar na rua. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. O preço para tirar a habilitação em Patos de Minas aumentou 30%. Esse ano, comparado aí com 2021, teve esse reajuste que tem desanimado os candidatos. Tem autoescola que já sentiu uma diminuição de 10%. A Amanda é jornalista. Com seus 23 anos de idade, tira a primeira habilitação. Primeiramente foi uma promoção, que o governo disponibilizou e era uma vontade já minha de estar tirando as duas, principalmente a de moto, mas de primeira assim eu decidi tirar de carro, que eu acho um pouco mais complexo, então é bom ter mais aulas, Um desafio e tanto em meio às atividades de aulas teóricas e preparação para a prática. Tem sido muito bom, é uma forma de aprendizado que eu não tinha tido antes e está sendo muito legal, assim, de colocar a mão na massa também, como a gente teve a aula prática. Em Patos de Minas, nesta autoescola, o preço subiu 30%. A primeira habilitação de carro custa, com a autoescola mais taxas do governo, R$ 2.714. Já a de moto, R$ 2.564. O Estado reajustou em 21% as taxas do Estado. E nós ficamos aí nos 9% de reajuste, completando esses 30% de reajuste no valor da CNH, que nós já achamos que realmente é muito caro. Uma demanda que caiu 10%. Comparado ao ano passado, março, abril, maio do ano passado, a gente teve uma queda acentuada. Por quê? Por causa dos aumentos. Nós sabemos que realmente é muito caro, muito difícil, reprovação, então a questão emocional influencia muito, então tudo isso dificulta o acesso à primeira habilitação. Outro motivo para o aumento tem sido as despesas com combustíveis e manutenção dos veículos. Cada dia que passa, os preços de tudo está tendo um aumento muito alto, muito grande na realidade. Aí com relação ao serviço da autoescola, combustível, como aumentou, aí no caso a gente teve que aumentar os valores das aulas também, E a manutenção dos veículos, as peças, como muitas vêm de fora, acaba que fica muito caro também. Então a gente teve que aumentar exatamente por esse motivo. O período de férias é onde há aumento pela procura para aulas e testes de habilitação. Já neste momento de meio do ano, cada autoescola tem aumento específico na demanda. Eu acho que por causa dos índices de acidentes, Então o pessoal está querendo hoje muito segurança. Então o carro ele é mais seguro. Então sim, aumentou muito o número da procura de carro. Da qualidade do serviço a gente continua prestando. Isso a gente não abre mão e nós continuamos prestando um serviço de boa qualidade, e com um diferencial para os nossos alunos, principalmente. Isso que é importante. Há algumas semanas, a reportagem da NTV mostrou a limpeza de matagal em rodovia municipal de Patos de Minas, realizada pela Prefeitura. O serviço não ficou adequado e, por conta do maquinário usado, o meio-fio ficou danificado. Uma retroescavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão auxiliavam o trabalho de homens a serviço da Prefeitura de Patos de Minas em pleno domingo, 22 de maio. O serviço de limpeza do matagal foi na MGT 354, estrada vicinal que dá acesso a localidades como Arraial dos Afonsos.
De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, as limpezas na parte central e lateral eram reivindicações principalmente de ciclistas, já que o mato estava invadindo até a pista. O uso do tipo de maquinário, segundo o município, foi para a limpeza durar mais tempo. Mas esse foi o serviço entregue. Boa parte do meio-fio onde as máquinas passaram ficaram destruídos. É a primeira vez que faz um tipo de serviço desse aqui. As outras vezes vinha uma roçadeira de braço, passava, limpava e tal. Este ano agora isso deve ter sido uma pá carregadeira que eu não estava aqui no dia, estava viajando, mas como você viu, danificou demais o meio-fio aí, sabe? E vai atrapalhar, porque esse meio-fio que a água que cai na pista vai para ele. Agora essa água deve voltar para o meio da pista de novo. Então, eu achei que o serviço foi um mal feito. Ou também o tipo de máquina que não foi adequada para vir para cá, talvez nem o operador não teve culpa, porque era o único recurso que eu tinha era a máquina. Então, não é exagero, que quem passar aqui vai ver que realmente quebrou todo o meio-fio. Além de estragar o meio-fio, o serviço que era para retirar todo o matagal deixou a desejar também. Ficou muito ruim o serviço e danificou bastante aqui sem falar o seguinte, que ainda eles pegaram os entulhos e colocou em cima da cerca. Dos dois lados, eles tiraram a cerca e jogaram em cima da cerca. Agora, como é que você faz o acerto entre a cerca e não tem jeito, então, ficou difícil. Então, realmente foi um serviço muito mal feito. Um serviço realizado domingo com maquinário pesado que teve resultado bem aquém do desejado. A pergunta feita pelo produtor rural e publicitário é se será refeito. Porque isso aqui custou dinheiro nosso. Eu acho que tinha de vir cá e fazer de novo o meio-fio que eles quebraram. Entendeu? Porque senão vai ficar do mesmo jeito aí o meio-fio quebrado. Eu acho que o certo é eles virem aqui e falar assim, trazer uma equipe e arrumar o meio-fio onde foi quebrado. Porque isso aqui foi feito há uns anos atrás e custou dinheiro. Estava funcionando normal. Aí vem cá, quebrou e agora? Quem vai arrumar? Tem de vir aqui corrigir isso aqui. Pois é, a Prefeitura ainda não respondeu o que fará a respeito dessa situação. Depois do intervalo aqui no News, os senadores aprovam o piso nacional de enfermeiros. Antes de fechar posto de saúde na zona rural, a Prefeitura terá que ter aval do Conselho Municipal de Saúde em Patos de Minas. Caos na UPA. A Prefeitura decide ampliar atendimento em 4 postos de saúde de Patos de Minas. E Procon de Uberaba notifica Apple e Samsung por venda de celular sem o carregador. Os senadores aprovaram nesta quinta-feira, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição que concede o piso nacional da enfermagem. O salário inicial para os enfermeiros é de R$ 4.750 e deve ser pago tanto pela iniciativa privada quanto pública. No caso dos demais profissionais, o texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para técnicos de enfermagem e 50% do piso para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. A PEC segue agora para a Câmara dos Deputados. O piso é uma luta antiga do Conselho Federal de Enfermagem e beneficia 1.300.000 profissionais. A gente segue aqui com o NTV News. Depois de receber várias denúncias de consumidores, o Procon de Uberaba notificou a Apple e a Samsung pela venda de aparelho celular sem o carregador. Ao vivo, eu vou conversar com o Dr. Anderson Romero Freitas, presidente do Procon de Uberaba. Boa noite, doutor. Há uma orientação da Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que os Procons de todo o país iniciem processos administrativos contra a Apple e a Samsung. Mas isso só é possível se houver clara denúncia, né? Sim. No Procon de Uberaba a gente recebeu muitas denúncias, né, a respeito do assunto, e seguindo a recomendação da Senacom, que é da Secretaria Nacional do Consumidor, a gente achou por bem notificar as empresas, a Apple e a Samsung, para justificar os motivos do não vender os smartphones sem o carregador, qual o desconto que foi dado, né, para ser vendido sem o carregador e o benefício que isso traz para o consumidor. Isso configura o quê? Uma venda casada, doutor? Pode dizer assim, não?
Venda casada. Do artigo 39, inciso 1º, que eles estão uma infração do CDC. Há alguma resposta dessas empresas? Eles chegaram a responder esses questionamentos do PROCON, não? Não, eles estão ainda no prazo de resposta. Nós vamos... essas demandas individuais, nós vamos tratar elas individualmente para tentar resolver o problema de cada consumidor. Notificamos a empresa para responder conforme já foi dito. Caso a resposta for insatisfatória, nós abriremos um ato administrativo, vai abrir o prazo para a defesa deles, que esse ato administrativo é um processo administrativo que pode ser penalizado com multa, assim como já foi penalizado por outros PROCONs. Elas podem, então, ser multadas. Tem uma ideia de valores, doutor? Isso ou vai depender da quantidade de multas, vai depender de outras situações? Aí vai ser analisado, né, no processo, e a gente vai fazer a dosimetria da multa, se for o caso. Essas medidas podem fazer com que essas empresas mudem, né, as vendas e voltem a vender aparelhos com carregadores. É o que o consumidor espera, né, doutor? Isso pela recomendação da Senacom, que os PROCONs façam isso para inibir esse tipo de atitude dessas empresas. Então a principal recomendação aos consumidores é que procurem o PROCON caso sintam-se lesados, né? Preciso que a compra seja recente? Não, a partir do momento que não foi vendido foi vendido o smartphone sem o carregador, o consumidor já pode procurar fazer a sua reclamação. O que é preciso apresentar, então, para fazer essa queixa aí, doutor? O que o consumidor deve levar de documentação, de provas? Sim, levar sempre a nota fiscal, né, que é comprovante que foi feita a compra, e abrir, aí, no caso, em Uberaba, a gente abre no atendimento preliminar, entra em contato com a empresa para resolver o problema do consumidor. Caso não resolva, é o que a gente já foi dito, nós vamos penalizar a empresa. Tanto a Apple quanto a Samsung, inclusive, já foram multadas em São Paulo e também em Fortaleza. Isso pode voltar a acontecer porque cria aí uma jurisprudência também, né, doutor? Sim, claro. Isso já está sendo discutido pelo Ministério da Justiça. Com certeza deve haver uma súmula vinculante. Doutor Romero Freitas, muito obrigado por sua participação conosco aqui. Parabéns pelo trabalho realizado aí no PROCON, em Uberaba, e que a gente continue firme defendendo aí o direito do consumidor. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de todos. E reafirmando, quem tiver algum problema a respeito, procure o PROCON da sua cidade, que no caso vocês em Patos, né? Procure o PROCON de Patos de Minas e faça a reclamação. Obrigado, doutor. Olha, a gente segue aqui com o NTV News. O problema da superlotação da UPA em Patos de Minas é uma constante, né? Nas últimas semanas tem sido um caos e diante ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, dengue e Covid, aí a situação realmente fica bem complicada. Depois de tanta reclamação na demora dos atendimentos, 4 unidades de saúde vão ter horários de atendimentos ampliados. O jornalismo da NTV é acionado constantemente pela população para reclamar da UPA. A estrutura do local e a demora no atendimento são as principais queixas. Essas foram feitas na semana passada. Teve gente que esperou até 9 horas até ser chamado. Eu cheguei aqui 2 horas da tarde, tinha conhecido o meu que estava aqui desde as 10 horas da manhã, foi chamado, era 4 horas, porque eu saí daqui, fui lá no centro, fiz tomografia, voltei e ainda não me chamou para consulta. E aí, desde a hora que eu cheguei, toda hora que ligava uma pessoa perguntando como que estava o atendimento, tem 80 pessoas na frente, 80 pessoas, nunca muda o número. Eu tô esperando desde as 2 horas, eu cheguei junto com a moça aqui, eu vim de manhã, no coisar, eu fiz outra coisa de novo, daí voltei para casa que não ia ficar com fome aqui o dia todinho. Fiquei sem almoçar aqui, eu mais a minha mulher. Ela chegou a ser atendida, mas eu não. E eu acho isso aí uma... A UPA lotada é um problema recorrente, mas com mais casos de dengue, Covid-19 e problemas respiratórios sendo registrados, a demanda pela unidade aumentou ainda mais.
Depois de tanta reclamação da superlotação, a Prefeitura decidiu ampliar o atendimento em 4 postos de saúde a partir da próxima segunda-feira. As UBSs Itamaraty, Sebastião Amorim, Nova Floresta e Padre Eustáquio vão ter atendimento de demanda espontânea para qualquer pessoa da população sintomática respiratória ou sintomática de dengue, de 5 da tarde às 10 da noite. Lembrando que, nos outros períodos, todas as UBSs, todas as unidades de saúde, vão estar atendendo normalmente, tem teste de Covid também, vão estar atendendo seus sintomáticos de referência daquela unidade de saúde. O horário ampliado de atendimento nas 4 unidades básicas de saúde vai até o dia 30 de junho. A orientação é de quem esteja com sintomas leves de gripe, Covid ou dengue, procurem os postos, e a UPA somente em casos graves. A 4ª dose da vacina contra a Covid será autorizada para pessoas a partir de 50 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Algumas cidades já estavam ofertando a dose para essa faixa etária. Em resposta ao jornalismo da NTV, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que o Ministério da Saúde, responsável pelo repasse das doses aos estados, ainda não disponibilizou o documento que orienta a ampliação da cobertura vacinal com a 4ª dose para a população com idade inferior a 60 anos e aguarda a formalização da orientação para esta implementação em Minas Gerais. No dia 11 de maio deste ano, os vereadores de Patos de Minas aprovaram em segundo turno, por 16 votos favoráveis, o projeto de lei do vereador Cabo Batista, que tira a autonomia da Secretaria de Saúde em Patos de Minas em fechar qualquer unidade de saúde na zona rural sem antes passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde. Esta quinta-feira, a lei complementar foi publicada no Diário Oficial do município. Além de apresentar a justificativa para o fechamento de um posto de saúde ao Conselho, será preciso ainda ouvir a manifestação da comunidade. Essa medida foi tomada depois do que aconteceu em Boa Sara, A princípio, a unidade de saúde da localidade iria suspender as atividades até remanejamento de nova técnica de enfermagem, mas depois da reclamação geral de moradores, ficou acordado pela Prefeitura de Patos de Minas que o posto vai funcionar 3 vezes por semana. Na sequência aqui no NTV News, a gente fala sobre a cachaça mineira, tradição, movimento turismo e também economia no estado. E 450 estudantes de outras cidades que participam do Gengue em Patos de Minas são alojados em escola. Para comemorar o 6º aniversário, a Oral Unique preparou um final de semana inteiro para o seu sorriso. O Big Plantão de aniversário da Oral Unique acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho. É a possibilidade de ter o sorriso dos sonhos com a clínica referência em implantes. A Oral Unique tem implantes dentários de máxima qualidade e vão renovar seu sorriso e te dar mais saúde e autoestima. Agende um horário no Big Plantão no telefone 38260800 ou no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Estudantes de várias cidades da região participam da etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais em Patos de Minas. Uma escola do município acomoda cerca de 400 alunos. Perto da etapa final, a fase de classificação dos Jogos Escolares de Minas Gerais está a todo vapor. Equipes patenses estão na disputa para vagas em Araguari do Gengue. Nós temos essa semana, começou terça-feira, os Gengue, nós temos na superintendência 14 municípios e todos os 14 estão com os alunos aqui nos campeonatos. E termina agora sexta-feira. É a primeira vez que o Gengue volta a ser realizado presencialmente desde que a pandemia da Covid-19 teve início em março de 2020. A gente vê que os meninos estavam loucos para participar e é um momento muito bom mesmo, essa interação entre os clubes, Então isso é muito importante. Além de alojar parte dos esportistas, 450 alunos estão sendo alimentados no pátio da Escola Estadual Zama Maciel, que conta com refeições saudáveis e balanceadas. Temos o alojamento de 3 municípios que estão ficando aqui, que é São Gonçalo do Abaeté, Matutina e Santa Rosa da Serra, que está alojado na Escola Estadual Zama Maciel. E assim, está muito tranquilo, o entusiasmo, a gente está vendo assim, o entusiasmo dos alunos em participar. Os outros municípios estão vindo e voltando. O ônibus vem de manhã, vem o pessoal acompanhando e depois à tarde eles voltam. Eles acharam melhor vir e voltar. Agora, esses outros, mas a alimentação, a comida é toda na Escola Zama Maciel. Então, durante o dia tem lá o café da manhã, tem o almoço,
tem o café da tarde e à noite tem a janta para os outros que estão ficando lá. Está assim, muito bem organizado, né? E a gente espera que, né, até amanhã à noite corra tudo bem para que possa, né, ter bom resultado e passar para outra fase que será lá em Araguari. Um concurso nacional muito disputado e importante para fabricantes de destilados está sendo realizado em Belo Horizonte até domingo. São mais de 500 competidores. Entre as bebidas a serem avaliadas pelos jurados está, é claro, a tradicional cachaça, referência de qualidade reconhecida mundialmente. A cachaça mineira tem papel fundamental na economia do estado, gerando emprego e atraindo milhares de turistas que buscam conhecer um pouco mais desse produto que faz parte da história de Minas. Atualmente são cerca de 800 alambiques em Minas, que têm ou estão cada vez mais em busca de certificações nacionais e internacionais que comprovem a qualidade do produto. De acordo com os dados do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, Minas responde por 60% da produção nacional do destilado, o que significa pelo menos 120 mil empregos, 1/5 da mão de obra do setor no país. Números que se traduzem na boa fama da bebida. A cachaça mineira continua no topo entre as melhores do Brasil. É o que foi confirmado no recente ranking feito pela Cúpula da Cachaça, que avaliou 50 marcas da bebida no país. O setor hoje, sob o ponto de vista de profissionalização, o setor evoluiu muito. A gente hoje tem tecnologia na produção, a gente tem controles de processo bem rigorosos, entendeu? O pessoal está trabalhando com seriedade na produção da bebida e isso vem refletindo exatamente na qualidade do produto que vem sendo colocado nas prateleiras e no consumo, né? Esta cachaça é produzida numa fazenda na região da Serra da Mantiqueira, mais precisamente em Aiuroca, no sul de Minas. A marca vem ganhando prêmios e destaque no cenário nacional nas categorias branca e envelhecida. No alambique, o sistema artesanal de produção conta com poucos produtores, 5, e tem toque feminino e os segredos de 2 mestres alambiqueiros. O nosso processo de produção é muito rústico ainda, é com fogo direto, eu não tenho caldeira, então eu preciso de um controle 2 vezes maior. E ele sente o cheiro, ele sabe o mexer no fogo, por conta do cheiro, ele vê o jeito que a cachaça está sendo alambicada e ele sabe tudo. Então, assim, essa coisa de mestre alambiqueiro em Minas é uma coisa muito de tradição, que passa de pai para filho. Então, eu tenho o pai, tenho o filho também como mestre alambiqueiro, mas uma coisa que eu adoraria é ter mulheres, dar oportunidade para mulheres da minha região para aprenderem esse ofício, porque a mulher, quando aprende a alambicar, meu amigo... A cachaça de Minas tem um passado secular. Beber o destilado pode nos proporcionar uma visita à época das fazendas de mais de 300 anos, que além da bebida também produziam o leite, o queijo e o café. A relação da cachaça com Minas começa bem lá nos primeiros tempos da Estrada Real. A bebida que era produzida nos alambiques lá em Paraty, no litoral do estado do Rio, era transportada pelos tropeiros até chegar a Diamantina, numa viagem que levava 45 dias ou mais. O tempo suficiente para a bebida mudar de cor do branco para o amarelo. Muitas vezes por causa dos recipientes e vasilhames em madeira. Daí o termo cachaça envelhecida. E para conhecer o passado da cachaça, fomos até o Museu do Tropeiro, no distrito de Poema, em Itabira, na rota da Estrada Real. O espaço ilustra como os tropeiros transportavam a bebida no lombo das mulas. Foi aqui que descobrimos o significado da palavra bruaca. Todo mundo me pergunta por que de bruaca, né? É porque quando você vê uma bruaca, é uma bolsa. Então você está dizendo que a pessoa guarda muita coisa ali dentro. Mas também ela é de couro e ela é um pouco enjoada para mexer, porque toda bruaca ela é feita por medida para cangalho, ou seja, ela tem que casar. Então quando a bruaca ela não é feita de modo que encaixe nesses 2 fincos da cangalho, não tem como mexer. Essa bruaca vai ficar ali jogada e você não vai mexer com ela. Então quando você chama alguém de bruaca, você está dizendo que essa pessoa é enjoada. Se ela não casar, não tem como mexer.
mas também reza a esperança de quem foi chamado de bruaca que um dia vai ter um casamento. Uma bebida tão preciosa na época que teve até que ser lacrada com cadeados para evitar o roubo. Então, vamos entender, a cachaça no tropeirismo, ela surge como um remédio contra, picadas de inseto, nas noites de frio, como esquenta-peito, e até mesmo para dar um pouquinho de alegria para a tropa. Só que é o seguinte, remédio, quando você usa demasiadamente, ele gera um vício. Então, o pessoal começou a usar a cachaça de modo desordenado. E aí o pessoal começou a furtar a cachaça. E aí os donos de alambique tiveram que fazer o quê? Colocar cadeado, Vamos deixar o pessoal acessar a cachaça, mas com um pouquinho de, vamos dizer assim, vamos prender um pouquinho para o pessoal não usar demasiadamente e não saber usufruir desse pouco de felicidade mineira. Depois de muita estrada, a cachaça de Minas chegou aos nossos dias popularizada. Hoje é amplamente vendida. Entre as opções para comprovar a qualidade da bebida mineira está o Mercado Central de Belo Horizonte. A nossa cachaça é muito melhor comparada com a cachaça que a gente tem aí ao longo do país. Não é nem comparação, é muito melhor, com certeza. Em Minas você tem uma variedade muito grande de cachaças, e dos mais variados estilos, As madeiradas, as sem madeira. E assim, como o processo de fabricação é muito antigo, você tem cachaças, por exemplo, do Cerro, de algumas regiões, eu acho que elas têm uma tradição que é respeitada no país inteiro, sabe? Então, eu gosto bastante, elas têm esse diferencial, sabe? De ter essa tradição de produzir há muito tempo já. E essa história não termina aqui. Na próxima reportagem, vamos conhecer uma premiada e autêntica cachaça produzida em Itabira, inspirada nos versos de Carlos Drummond de Andrade. A bebida tradicionalmente com um gostinho mineiro, aí nessas histórias todas por essas Minas Gerais. Olha, a seguir, violência contra idoso. O Ministério Público orienta sobre condições de casas de longa permanência. No NTV News você vai ver também que homem pede socorro para não ter que morar na rua. Pessoas que moram em municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país vão receber atendimentos médicos à distância. A portaria que regulamenta o programa Telesaúde Brasil foi assinada nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Serão ofertados assistência pré-clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnósticos e acompanhamento médico durante o tratamento ou após os procedimentos cirúrgicos. A portaria que permite o atendimento à distância será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Uma investigação de maus tratos a idosos residentes em casas de longa permanência em Esmeraldas, na Grande BH, na última semana abriu um debate sobre as condições a que muitas dessas pessoas estão submetidas. Pelo menos 70 idosos foram encontrados em péssimas condições de abrigo, sem higiene, alimentação ou cuidados adequados, o que pode se configurar um crime previsto no Estatuto do Idoso. Nós ouvimos uma representante do Ministério Público para esclarecer o que observar na hora de escolher uma instituição e como denunciar casos de violência contra essa população. Esse caso de Esmeralda se soma a outros casos como o de Igarapé, também na região metropolitana de Belo Horizonte, onde em outubro do ano passado, outra casa de repouso onde viviam 28 idosos teve que ser interditada por falta de condições adequadas de abrigo. Só para citar casos mais recentes, no Brasil, dados do Disque 100 apontam que pelo menos 215 idosos são vítimas de algum tipo de violência todos os dias, seja ela física, psicológica ou patrimonial. As casas de repouso, públicas ou privadas, são alternativas para famílias que não conseguem ou não querem cuidar de entes idosos, muitas vezes doentes crônicos. Mas os estabelecimentos precisam seguir regras contidas no Estatuto do Idoso. A gente não consegue, de cara, saber se está tudo certo, se está tudo errado, porque até mesmo algumas clínicas que possuem alvará para funcionamento, não necessariamente o que ocorre dentro delas está de acordo com o que determina a legislação e a regulamentação. Então, assim, a princípio que a gente orienta é que uma vez que a família vá até o local para deixar o paciente, para que alguém ali próximo seja tratado nessas clínicas, que ela faça inicialmente, a primeira coisa, a visitação. A visitação no local, acho que assim, nada melhor que a própria pessoa que está envolvida ali na família, ela conseguir
um olhar inicial, ver do como que é o ambiente, do que se trata, e aí depois é possível consultar junto ao município para ver se aquelas clínicas, de fato, elas têm a regulamentação correta, se elas têm alvará para funcionamento. E mesmo que o idoso não esteja sob cuidados da família, ele permanece sendo responsabilidade dela. Por isso, mesmo internado, as visitas devem ser regulares e qualquer sinal de maus tratos deve ser denunciado. É uma prática reiterada que vem acontecendo cada vez mais. E, sim, é uma parte da população extremamente vulnerável, né? Que, assim, ela carece de uma atenção muito grande por parte dos órgãos necessários, dos órgãos responsáveis, e, às vezes, são pessoas que sequer conseguem se expressar, conseguem pedir ajuda. Então, assim, parte da gente, por parte do poder público, por parte dos órgãos de fiscalização e também da própria população ajudar nessa fiscalização. As denúncias são encaminhadas ao Ministério Público, que instaura uma investigação. A maioria das vezes é através de denúncia, e aí há uma provocação inicial por parte dessas pessoas, e aí a fiscalização começa. Inicialmente, a gente tenta ver, por parte do próprio município, uma fiscalização por parte da vigilância sanitária municipal, a assistência social do município vai até o local para verificar de forma mais concreta. Em Igarapé, o Ministério Público determinou reformas para adequar o espaço. Em Esmeraldas, os responsáveis pelos abrigos foram afastados e os cerca de 70 idosos encaminhados para outras instituições. Uma investigação está em andamento. O Estatuto do Idoso prevê penas que variam de 6 meses a 3 anos de prisão para quem abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde ou entidades de longa permanência, como você viu aí, ou não prover as suas necessidades básicas. Um homem de 59 anos procurou a reportagem da NTV para pedir socorro. Sem dinheiro e ajuda da família, ele teme ir parar nas ruas. José da Luz Braga tem 59 anos. As rugas no rosto são sinais de uma vida inteira de muito trabalho. José da Luz tinha profissão, era sapateiro de mão cheia. Antigamente eu era sapateiro, de profissão, 30 anos de profissão, sapataria. Eu tinha condições, eu ganhava bem, pagava meu aluguel. Não era uma vida de gente rica não, mas dava de se manter. Hoje, o homem com um olhar cansado ainda trabalha em serviços pesados. José faz bico como ajudante de pedreiro em obras da cidade. O tão sonhado trabalho de carteira assinada tem sido uma grande dificuldade na idade dele. Faço bico para sobreviver, não tem carteira assinada não. Trabalho de servente e guarda durante o final de semana, durante o dia. Esse amigo de José até que tentou ajudá-lo a encontrar um trabalho. Porém, houve preconceito com a idade. Eu já levei ele para fazer teste de serviço e os fiscais, os engenheiros da obra lá não aceitou ele por devido da idade dele. Certo? Eu pergunto e falo, como pode deixar uma pessoa desse jeito, sendo humilhado, ir para a rua num frio desse, sem alimento, sem agasalho e morre? Ele vai ser enterrado como indigente. Quem vai ressarcir alguma coisa por ele? O primeiro casamento de José durou 18 anos. Foi com a primeira esposa que ele construiu uma família e tem apenas uma única filha. O segundo casamento durou 19 anos. Os anos se passaram e a convivência com a mulher não é mais a mesma. Além do problema em encontrar emprego, José não está bem na relação e quer sair de casa. Porém, ele precisa de ajuda, pois tem apenas a roupa do corpo. De relacionamento, você estando brigando, aí fica ruim e tal, você tem que chegar e às vezes tem que fazer uma coisa que você não quer, entendeu? Então eu procuro não fazer isso mais, já tô velho já, então procurar uma ajuda é melhor. Depois do intervalo aqui no News, a gente fala sobre a dengue. Continua a alta positividade dos exames em Patos de Minas. A vacina no mercado, mas não é para todo mundo. Daqui a pouco a gente explica. As prefeituras de Minas Gerais vão receber 524 milhões de reais do governo de Minas, referente à antecipação das 3 últimas parcelas do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios para a regularização da dívida de quase 7 bilhões de reais do Estado, relativa aí ao repasse de ICMS, IPVA e Fundeb. O acordo, assinado em abril de 2019, estabeleceu o pagamento em 33 parcelas, com início em janeiro de 2020 e o término em agosto de 2022. A antecipação se deve à gestão do fluxo de caixa do Estado. Olha, o crescente número de casos de dengue acende um alerta para cuidados. Além de ações simples feitas
para o meio ambiente, há disponível no mercado vacina contra a doença, mas é preciso desembolsar cerca de R$ 750 com as 3 doses necessárias e nem todos podem receber a imunização. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, os bairros hoje com maior incidência da doença são Quebec, Jardim Esperança, Nova Floresta, Cristo Redentor e o bairro Padre Eustáquio. Já os bairros com menor incidência são Copacabana, Guanabara e Alto Caiçaras. Fato é que a crescente de casos na cidade continua preocupando. Segundo o último boletim epidemiológico de dengue, são 4.636 casos notificados. 770 do total foram confirmados, sendo apenas 153 no mês de maio. 432 foram descartados ou inconclusivos e 3.434 patentes esperam a chegada de resultado de exames. Neste laboratório que realiza testes de dengue, a cada 10, 8 são positivos. Está tendo uma demanda bastante alta e tanto para a dengue também para o Covid tem aumentado um pouquinho nesses últimos dias, mas a maioria das pessoas que estão fazendo o teste, tanto o teste rápido quanto também a sorologia, está dando positivo. Há casos positivos de jovens, adultos e idosos, mas o que tem mais chamado a atenção são casos em crianças. Cerca assim, de 5 que a gente faz no dia ali de teste rápido, está dando 3, 4 positivos. Já neste laboratório, a possibilidade também é alta, mas não ultrapassa 80% de casos positivos por dia. A dengue, para quem está no meio médico, a gente sabe que é uma doença que ela tem um período, ela sempre está voltando e geralmente 2, 3 anos ou 4, geralmente ela fica ondulando. Então, provavelmente ano que vem não vai ter um número tão grande de casos e é um dos motivos é que quem pegou um ano geralmente não pega no outro, porque fica com um resto de anticorpos, e até anticorpos inespecíficos que protegem contra outros sorotipos, são 4 sorotipos, mas aí depois ainda acontece um pouco isso e depois é um ano que ou volta ou no outro ano, então é mais ou menos tipo a gripe. Para ajudar a evitar mortes e internações, existe vacina disponível na rede particular, que hoje custa R$ 250. A vacina contra a dengue Vax, é a primeira vacina que foi liberada para fazer imunização contra a doença, uma vacina que já existe no mercado há alguns anos, e é uma vacina que traz resultados positivos para o grupo de indicação. Então é uma vacina que para esse grupo específico, ela traz um resultado bem satisfatório. Esta vacina é recomendada para pessoas de 9 a 45 anos, que já foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti, e devem ser tomadas 3 doses. A primeira dose na indicação, a segunda dose 6 meses depois e a terceira e última dose 1 ano depois da primeira. Então o prazo é um pouco prolongado para fortalecer essa produção e reestímulo, uma lembrança dos anticorpos já produzidos para aumentar essa eficácia dela. Sabe-se da eficácia da vacina. Outras ações podem colaborar para combater o mosquito da dengue. Cuidar, se der certo, as mães colocarem repelentes nas áreas que são expostas do corpo da criança, E também, além do repelente, não deixar a água parada, cuidar do nosso meio ambiente para não proliferar o mosquito. É uma pena que esse imunizante não está disponível aí para a população na rede pública, Uma pena que não tenhamos aí esse incremento, essa disponibilidade da vacina contra a dengue também na rede pública, e ela custa caro, Aí, em meio a essa explosão de casos de dengue que a gente tem aí, esse aumento, que a cada 3 anos tem um ciclo, Cada 3 anos temos um ciclo aí de um aumento significativo de dengue, com a gente tendo registrado aí epidemia, estamos em meio a outra, e aí os cuidados, já que a gente não tem essa disponibilização da imunização na rede pública apenas particular, para você comprar aí a vacina contra a dengue, a gente precisa se cuidar, cuidando do nosso próprio ambiente e incentivando o vizinho, a vizinhança a também fazer isso, até porque a dengue ela se prolifera justamente quando a gente esquece de que tem que limpar a calha, e que tem que providenciar recipientes limpos para não deixar água parada, como foi dito aí na reportagem, entre outros cuidados que a gente está aí sabendo há muito tempo e que às vezes acaba deixando proliferar ali o mosquito Aedes aegypti, que é vetor não só da dengue, mas de outras doenças também, como chikungunya, zika e até a febre amarela. Então a gente precisa se cuidar e cuidar do nosso ambiente para também evitar que outras pessoas fiquem doentes.
Olha, servidores públicos de Patos de Minas reclamam que não têm conseguido usar o cartão de Vale Alimentação cedido pela Prefeitura. Muitos estabelecimentos não aceitam o meio de pagamento. Servidores municipais de Patos de Minas recebem auxílio alimentação. O benefício de cerca de R$ 630 é depositado em cartão específico. Mas na hora de usá-lo, os funcionários têm encontrado problemas. Muitos estabelecimentos têm recusado o cartão. Esse servidor público que prefere não mostrar o rosto pede uma solução para o impasse. Tem um mês que nós já estamos fazendo compra com ele só. Nós fez mês, e esse mês agora, mês de junho, ninguém quer pegar esse cartão, sabe? Eu não sei se é dívida que o outro cartão deixou, o Sind Plus. Nós não tem culpa, não. Quer que o prefeito tome uma providência. Ou ele paga nós em dinheiro, melhor. Não é só eu, não. É os funcionários, isso tudo falou. E põe um dinheiro no contra-cheque, muito melhor, que tem que pagar mesmo, né? Aí nós compramos onde quiser e pronto. Está carregado o cartão, mas não tem como comprar, porque os mercados ninguém quer pegar. Saldo tem. Saldo tem. Só que o mercado que não quer aceitar eles, por causa, tá com medo para não receber, entendeu? Que o outro cartão aconteceu com eles, mês anterior. Ficou sem receber. Tá pagando em dia, sabe? Só que a gente faz compromisso com dinheiro, compra outras coisas para pagar em dinheiro, né? E o cartão para fazer as compras para dentro de casa para a família. Agora, só que no cartão não tem como é que vai fazer as compras. Olha, nós questionamos a Prefeitura agora à noite para saber se há alguma inconsistência com o cartão e se é algo feito para resolver o problema, se algo está sendo feito para resolver o problema, mas ainda estamos aí no aguardo de uma resposta sobre isso. Olha, agora há pouco nós mostramos aí o caso daquele senhor que está desempregado e que pode ir parar na rua, né, o Carlos, e a gente não passou o contato dele. Eu vou te passar o contato para que você que está em casa e queira ajudar o Carlos, entrar em contato com ele, né? O telefone do Carlos é o 034, número 9985932997. Vou repetir, viu? 998593297. 998593297 para falar com o Carlos, que agora há pouco a gente mostrou. Está desempregado, quer trabalhar, mas está aí com muitas dificuldades, não está conseguindo emprego. E tá além de ter dívidas, pode parar na rua, né? Pode ter que morar na rua por não ter condições de se manter, justamente por estar aí sem condições de trabalhar, sem ofertas de emprego aí, pela idade, por outras questões também. Então, se você quiser ajudar, vou repetir pela terceira vez o telefone, que é o 998593297. O NTV News terminando por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até lá.